Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Voltei com novos argumentos, novas indagações, com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Verdade dos fatos do dia a dia. Tá aqui a madeira de dar em doido, ó. Madeira de dar em doido. Eu fui chamado de Capitão Caverna. Versão atualizada do Capitão Caverna pelo Júlio da Mentira. Júlio da Mentira Preterista. Um apelido legal, gostei. A diferença é que ele continua na caverna e eu já saí há muito tempo. E ele continua na caverna da mentira. Olha só, presta atenção, gente. Ó, o vídeo de hoje é um dos melhores vídeos que eu já fiz aqui. Justamente para a defesa principal dos ateus e dos agnósticos. E vai ser um vídeo muito bem explicado. Fica aí porque você vai gostar, você que é ateu, você que é agnóstico. E o religioso que está aqui no meu canal, nada contra a sua fé, por favor. Se sinta bem aqui. Não estou aqui para ofender o que você acredita, mas hoje, se você ficar aí e me ouvir com atenção um pouquinho, pelo menos os primeiros 15 minutos, eu tenho certeza absoluta que você vai repensar a sua fé. Porque eu vou falar aqui sobre três perguntas que os ateus têm a resposta. Que todo e qualquer ateu ou agnóstico deve fazer para um religioso quando chegar para ele e dizer que ele está errado por ser ateu. Tá bom? São três perguntas muito simples. Se qualquer religioso conseguir responder essas três perguntas com inteligência, não tem como, porque é a mesma coisa de um religioso fazer um milagre através da fé. A fé dele conseguir realizar um milagre diante dos olhos de um ateu, que não seja truque nem mágica, mas apenas um milagre. As três perguntas que eu vou fazer aqui, e que todo e qualquer ateu deve fazer para qualquer religioso quando dizer que o ateu está errado, as respostas dessas perguntas são a mesma coisa de um ateu que tem meio centímetro de dedo amputado. Meio centímetro só. Presta atenção. E ele apontar para um religioso cheio de fé, a fé do tamanho do grão de mostarda, ou até menos um pouco, não importa, mas tem que ter esta fé. Aquela fé que está escrito: tudo que pedir crendo, recebe. Aquela fé que está escrito que a oração do justo vale muito em seus efeitos. E o ateu mostrar um dedo amputado, meio centímetro, e o cheio de fé, o religioso, fazer aquela oração de fé, e através da fé dele, o Deus que eles acreditam, restaurar o meio centímetro com unha e tudo do ateu. É a mesma coisa das respostas das três perguntas que eu vou fazer aqui. E que todo ateu, você que é ateu, aprenda. A primeira pergunta vai estar aí na sua tela. Simples. Qual é o sentido de nascer? O sentido de nascer. Antony, tem muito sentido. Não tem, eu vou provar por quê. Porque se nascer fizesse algum sentido, tivesse algum Deus por trás do sentido de nascer, por que tem seres que são gerados, estão vivos, mas não nascem, morrem logo em seguida? Por que não é nem só o ser humano, qualquer bichinho, qualquer animal, qualquer inseto que morre antes de nascer, é apenas gerado. E tem deles que assim que nasce já morre. Então se seres vivos, nem todos têm o privilégio de nascer, então logo nascer não faz sentido. Como faz sentido? Qual é o sentido que tem? Tem alguma resposta para isso? Tem uns que nascem e outros não.
Como é que um Deus todo-poderoso, ele permitiria, ou ele mesmo que fosse o próprio autor da vida, uma vida ser gerada e não nascer? Qual sentido tem isso? Ela vai ser gerada, mas ela não vai nascer. No meio animal, tem bichinhos que, antes de nascer, eles são devorados pelos predadores. É isso mesmo, que devoram a mãe e ainda os filhotes dentro da barriga, ou dentro do bichinho, independente do que seja. Qual o sentido de nascer? Tem algum sentido? Então, quando um religioso vir para cá para falar com você, faça as 3 perguntas. A primeira é essa. E ele vai tentar dar a resposta dele. E a resposta que você vai dar para ele, já da pergunta, ele vai ficar sem poder falar nada. Porque se ele dizer, claro, que nascer tem sentido, fala, por que tem sentido se tem ser que não nasce? Quantas crianças que são abortadas? Ah, mas é o livre-arbítrio da mãe. Ela vai pagar um preço depois, ela abortou. E o que tinha a ver o feto? O que tinha a ver a criança? Qual pecado a criança cometeu para não ter o privilégio de nascer? Não ter a chance de nascer? Então nascer não faz sentido. Então, a primeira pergunta é essa. Qual é o sentido de nascer? Tem algum sentido nascer? Não tem, cara. Não existe sentido de nascer. Eu fui privilegiado, eu nasci. Estou com 52 anos. Mas quantas crianças que não conseguiram nascer? Aí um Deus todo-poderoso, um Deus que controla tudo, um Deus que sabe de tudo, ele deixa a criança ser gerada no ventre da mãe, mas ela não nasce. Porque ou através de aborto, ou através de um problema do ventre da própria mãe, ou através de um problema do próprio feto, do próprio bebê, ele não nasce. E muitas vezes quando nasce com problema. Entendendo? Então, qual é o sentido de nascer? Não tem sentido. Quando qualquer religioso for falar para um ateu que o ateu está errado, deixa ele tentar responder esta pergunta. Sabe quando é que ele vai responder essa pergunta com racionalidade? Nunca, porque não tem sentido. Não faz sentido nascer. Aí vem a segunda pergunta. Esse vídeo não vai ser muito longo, não. Vai ser objetivo. Esse vídeo realmente é para quem é confrontado nesse meio religioso aí. É para quem é chamado de herege. É para quem é chamado de endemoniado. É para quem é chamado disso e daquilo por não ter crença nessas besteiras, nesses besteiróis. Não estou aqui para indagar a respeito de por que nós estamos aqui, porque isso também não tem resposta. É uma pergunta sem resposta. Não estou aqui para isso. Eu só estou aqui para fazer também essas perguntas. E isso tem me moldado a cada dia. Religioso, ele não quer saber de fazer esse tipo de pergunta. Ele não está nem aí. Ele quer só crer. Ele quer só acreditar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Que merda. Fundamento daquilo que ainda a pessoa espera. E a certeza daquilo que não se pode ver. A certeza. Como é que você tem certeza daquilo que você não pode ver? Só se for o vento, que você sabe que existe. Você não vê, mas ele existe. Porque você sente ele. Ou então, a energia, a força elétrica. Você não sente, mas você vê. Ou então a voz, né? Voz, o áudio. O áudio, você não vê o áudio, mas você só ouve o áudio. Tem muitas coisas que você tem certeza sem precisar ver. Mas está dentro do contexto físico. Dentro do mundo físico. Então a segunda pergunta é essa. A primeira pergunta não tem resposta, o sentido de nascer. A segunda pergunta que você deve fazer para qualquer religioso, qual é o sentido de viver? Sentido de viver tem?
Por que tem gente que não consegue viver? Logo que nasce não vive. Morre logo. E viver, uns vivem de um jeito, outros vivem de outro. Isso não é viver. Gente que tem demais, outro tem de menos. Uns nascem em berço de ouro, jogando dinheiro fora, rasgando dinheiro e jogando comida boa no lixo. Já tem gente que vive comendo lixo. Já tem gente que nem lixo para comer tem. Nós temos na África milhões de crianças morrendo porque nem lixo para comer não tem. Eles comem terra. E aí tem uma certa doença que vem por conta da própria terra ali consumindo como alimento e a criança fica desnutrida e a criança morre. Vocês estão entendendo? Qual é o sentido de viver? Ah, viver igual Neymar vive é maravilhoso, né? E quando ganha um título, coloca lá uma faixa 100% Jesus. É lindo isso. Os jogadores de futebol que estão ganhando milhões de reais, é fácil entrar em campo, sair, pegar na grama, ou então o Everton lá, e outros. Levar terço, levar Bíblia para o vestiário, fazer oração no avião. Ah, muito fácil, né? Tá ganhando muito. Foi Deus que colocou eles ali. Que jogador só sabe duas coisas na vida, só aprende duas coisas na vida, a religião e o futebol dele. E não só jogador, políticos. Tem vários. É muito fácil quando ganha muito, né? É muito fácil viver. Aí esse é o sentido de viver para esse povo. E quem não tem condição de viver e está vivendo sem ter condição de viver? Já pensou viver no corpo de um paraplégico? Viver no corpo de um tetraplégico? Viver no corpo de um síndrome de Down avançado? Mesmo porque a gente tem que respeitar essas pessoas e cuidar dessas pessoas. Viver no corpo de uma pessoa que já nasce de câncer. E pessoas que pegam câncer e estão no hospital gritando. Viver no corpo de uma criança que não tem condição, não tem chance de se defender quando é violada e violentada. Não tem Deus nenhum para fazer nada. Qual é o sentido de viver? Qual é o sentido de viver? E eu falei para vocês aqui, é a segunda pergunta que você deve fazer para qualquer religioso quando vir para cá falar besteira. Eu falei que tem gente comendo lixo e tem gente que não tem nem lixo para comer. Tá certo? Nem lixo para comer tem. Ainda está um degrau abaixo de quem come lixo. Já tem gente jogando comida boa fora. Tem gente que joga comida fora. Compra uma pizza, quem gosta de pizza, e come apenas uma fatia e o resto joga lá no lixo. E que joga coisa boa no lixo. Não come. Já tem gente que não tem nenhum lixo para comer. Ah, viver tem sentido? Tem sentido viver? É a segunda pergunta que todo ateu deve fazer para qualquer religioso. Madeira de dar em doido nessas ideias de religiosos. Não tem não, cara. Não é. Se pensar, não fica em religião nenhuma. Que merda, viu? Então qual é o sentido de viver? Viver tem sentido para quem tem muito dinheiro, para quem tem muita saúde. Talvez para mim tenha sentido porque eu tô com saúde, não falta comida na mesa. Mas eu não penso só por mim, cara. Então qual é o sentido de viver? Um Deus que fez você para viver e outros de formas precárias. Vamos para a terceira pergunta. Porque as duas, vocês já entenderam, não tem resposta. A única resposta que tem é que a vida é isso aqui, é natural. Natural. É, você nasce e vive do jeito que tem que viver por conta de sorte ou azar. Por conta de que você nasceu. É um acaso. É só isso. A única coisa que sabemos. Não tem outra coisa. Não adianta você estar dentro de igreja ali, que nem um besta, dentro de religião, defendendo aquilo que não lhe defende. E não tem sentido nada disso. Se não tem sentido, logo os deuses não estão em lugar nenhum. Porque aquilo que realmente não dá sentido para essas coisas, porque não está em lugar nenhum. Terceira pergunta. Qual é o sentido de morrer? Ah, mas todos que nascem têm que morrer. Por que tem que morrer?
Deus não é um Deus de vida. Onde foi que Deus, o Deus Todo-Poderoso, encontrou essa ideia da morte? Se morte é uma coisa que não era para existir. Se Deus, ele nunca morreu, ele sempre foi eterno, como vocês dizem, sempre eterno, sempre eterno. Os anjos, Deus. Qual é o sentido de morrer? Ah, mas morrer, Anthony, só aqui na Terra. Mas depois continua vivo. Se continua vivo, pra que vir pra Terra pra morrer? Qual é o sentido de morrer? Criança que... Eu já falei, volto pra primeira pergunta pra mostrar que a terceira também não tem sentido. Qual é o sentido de morrer antes de nascer? Qual é o sentido de morrer assim que nasce? E qual é o sentido de morrer se realmente o segredo é vida e vida eterna? Pra que morrer? Você tem que morrer pra quê? Qual é o sentido de morrer? Ah, mas a gente tem que morrer, porque se não morrer não vai valorizar a vida. Ah, que sentido, hein? Que coisa absurda. Você sabe por que o ser humano morre? A única resposta: porque ele é frágil, porque ele é vulnerável, porque ele é carne, ele é podre. Não é só o ser humano não, qualquer bichinho que nasce morre. E bichinho que nasce em seguida já morre. Ele não consegue sobreviver por muito tempo. Morrer, qual é o sentido de morrer? Ah, tem sentido e tem muito sentido, Antônio Galvão. Me fala qual. Por que tem gente que morre na velhice, já tem gente que antes de nascer morre, já tem gente que nasce e morre em seguida, já tem gente que morre na juventude. Morrer, morre. Porque é frágil, é vulnerável, morre de acidente, morre de catástrofe, morre de violência, morre de doenças, enfim. Então são as 3 perguntas sem resposta que nenhum religioso vai conseguir dar resposta. Então não me vem pra cá com conversa que a gente está falando coisa que não deveria falar. Deixa de besteira que você está adorando um nada. Você está adorando uma coisa que não faz sentido. Você deixa de viver a sua vida. O único sentido que existe é sobrevivência. O único sentido é sobrevivência, já que nasceu. Se não nasceu, azar. É que pode fazer. Se morreu antes de nascer, agora se nasceu, é sobrevivência. Se no local onde você está morando, você não está tendo condição de sobreviver, procure outro lugar. Tem gente que não consegue, né? Como eu falei aqui, África e outros lugares por aí, as crianças nascem ali, os pais não conseguem sair dali e morrem ali de fome porque não conseguem sair. Mas tem gente que consegue sair. Tem gente que consegue sair. Se você está morando num local onde causa deslizamento ali e você pode morrer e sua família morrer, procure outro local. Você não é prisioneiro não, procure outro local. Porque morrer também não tem sentido, não faz sentido morrer. Ah, mas a gente tem que morrer para Cristo, que morrer para Cristo é vida eterna. A gente vai ter a vida eterna. Para com isso, deixa muito ser trouxa, rapaz. Você tá sendo enganado por um líder mais burro do que você. E um livro que só fala mentira. Qual é o sentido de morrer que tem? O livro só fala mentira. Ah, morrer tem sentido. Por que Deus nunca quis morrer? Ah, Deus não morre, né? Deus nunca quis morrer. Então morrer não faz sentido para Deus. Mas eu tenho que morrer. Então para mim faz sentido. Não, para Deus tem o privilégio. Deus é... No sofrimento não cabe no corpo de Deus. Só de Jesus lá que foi humilhado e sofreu. Né? Sofreu porque ali foi um... Se isso de fato aconteceu, aquilo ali foi um engano a todos nós. Porque... o cara que disse que morreu hoje e ressuscitou no 3º dia, e que morte foi essa? E na verdade ele nem morreu, segundo o que os crentes acreditam, só a contradição, que eles acreditam, Jesus nem morreu. Porque assim que ele deu o último suspiro na cruz, rapidamente ele já desceu vivo lá no inferno para pisar na cabeça do capeta, do capiroto. Que conversa é essa? Morreu como? Como foi que Jesus morreu? Ah, Jesus morreu por nós, entregou a sua vida por nós. Ah, então ele tá morto, né? O cara morreu e não morreu ao mesmo tempo. Oh, que
conversa é essa? Não, assim que ele deu o último suspiro aqui na carne, ele desceu no inferno, pisou na cabeça do capeta. Capitão Caverna tá aqui, ó. Que morte foi essa? Aí ele aparece vivo. Tô vivo. 40 dias com o povo na terra, ainda comeu peixe. Se cagou, não sei. Aí é com vocês. Porque se ele comeu peixe, se você ler aqui o Contra o Vigário, depois que ele ressuscitou, ele aparece aos discípulos. Tem um momento que ele aparece na praia, e ali ele coloca brasas, peixes, e ele come peixes com os discípulos. Que coisa é essa? O cara morreu, vem com o corpo glorificado e vai comer peixe. Ele cagou esse peixe? Que conversa é essa, cara? E as pessoas acreditam nesses besteiróis. Aí depois ele sobe para o céu. Que morte mentirosa é essa? Isso aí nunca aconteceu também, gente. Isso aqui é uma ficção romana. Isso aqui é uma ficção romana. O judaísmo é uma ficção judia. O islamismo é uma ficção islâmica, muçulmana. O umbandismo e candomblé e quimbanda é uma ficção africana. O espiritismo é outra ficção. Tudo isso aí é ficção mental, para enganar besta. Então tá aí, eu vou finalizar o vídeo agora. 3 perguntas que não tem resposta, que todo ateu deve fazer. O sentido de nascer, o sentido de viver e o sentido de morrer. Se você não entendeu, volta o vídeo de novo, 2, 3 vezes, que você vai entender. E eu fico por aqui, mas volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.